A queda de Eredor e o clamor por bravura. Há muito, muito tempo, em eras que as canções mal conseguem recordar, quando o tecido do tempo era mais maleável e a magia fluía como rios indomáveis, o continente flutuante de Eredor pairava majestoso nos céus. Era um bastião de glória e liberdade, um prodígio de engenharia arcana e beleza etérea. Suas cidades, como a Etelgard, a capital, e a serena Zefiria, eram joias esculpidas em nuvens e mármore etéreo. Suas estruturas de cristal capturavam a luz do sol e a refletiam em padrões caleidoscópicos que dançavam sobre as ruas e praças. Os campos, vastos tapetes verdes que flutuavam sobre o vazio, eram nutridos por canais de pura energia arcana, sustentando um povo que vivia em harmonia com os ventos a magia onipresente. Os cidadãos de Eredor, em suas vestes fluidas e coloridas, moviam-se com uma graça inata, seus sorrisos tão abertos quanto o céu que os abraçava. Cantos alegres e risos cristalinos ecoavam pelas ruas, e o tilintar suave dos sinos de vento era a trilha sonora de uma vida sem preocupações. A magia era empregada em cada aspecto da vida, desde a flutuação das ilhas menores, mantidas no ar por encantamentos antigos e intrincados, até a irrigação dos campos, onde rios de energia arcana nutriam as plantações, tornando a terra fértil e abundante. Cada Lorde dos Ventos, um dos 7 governantes, tecia sua própria melodia mágica no ar, mantendo o equilíbrio e a prosperidade de Eredor. O Lorde do Vento Sibilante garantia a comunicação, enquanto o Lorde do Vento Tempestuoso protegia as fronteiras. Era um mundo de beleza inigualável, uma utopia que parecia impossível de ser quebrada. Mas, como em toda lenda, a paz não poderia durar para sempre. Do abismo abissal que se abria sob as ilhas flutuantes, uma fenda nas próprias raízes da realidade, um rasgo no tecido do tempo e do espaço, emergiu um terror ancestral. Ignis, a rainha dracônica de escamas negras. Sua forma era um pesadelo encarnado, um corpo colossal de obsidiana e magma solidificado, cujas escamas reluziam com um brilho funesto, refletindo uma aura de calor sufocante e opressão que fazia a temperatura do ar subir abruptamente, um calor que parecia sugar a própria vida. Sua chegada foi pressagiada por céus que sangravam em tons de vermelho e trovões que faziam as próprias fundações de Eredor tremerem, ressoando como o grito de um mundo moribundo. Ignis não veio para conquistar, mas para escravizar, seu hálito de fogo fétido corroendo a esperança e a liberdade, transformando o ar em um vapor ácido que queimava os pulmões. Seus exércitos, uma horda grotesca de draconide de pele escamosa, olhos vermelhos brilhantes e garras afiadas como navalhas, e elementais de fogo moldados de pura energia ígnea. Com o calor de um forno infernal, varreram as defesas de Eredor como uma tempestade de areia engolindo dunas, deixando um rastro de desolação e fumaça. O grito de batalha dos draconídeos, um som gutural e ameaçador que parecia rasgar o próprio ar, ecoava pelas cidades, abafando os lamentos dos que caíam e o choro das crianças. O som metálico e agudo de espadas élficas, forjadas com a magia dos ventos, colidindo contra as garras draconianas e os escudos dos elementais, era o som constante da derrota, um lamento de aço que ressoava nas ruas vazias. As chamas da rainha, de um tom púrpura e fétido, tingidas com a essência da maldição, consumiam cidades inteiras, reduzindo a beleza a escombros carbonizados, deixando para trás apenas cinzas e o cheiro acre de destruição, um cheiro de morte e desespero. O brilho dos cristais que adornavam as construções se apagou, substituído pelo negror da fuligem que cobria tudo. Os rios de magia, que antes nutriam a terra, secaram, e o ar tornou-se pesado, quase irrespirável, carregado de um terror palpável. Em pouco tempo, os outrora orgulhosos lordes dos ventos foram derrotados, seus poderes dispersos como névoa no vento, suas esperanças esmagadas sob o calcanhar draconiano de Ignis. Os sons alegres foram substituídos pelo ranger dos grilhões, seu sussurro do medo, um som que parecia se aninhar nos corações dos sobreviventes. A sombra de Ignis se estendeu por todo o continente, e o povo de Eredor, agora cativo, sentia o jugo da escravidão em suas almas. O sol parecia mais fraco, filtrado pela fuligem e pela aura maligna, e os ventos,
Antes cânticos de liberdade, agora sussurravam desespero, carregando as preces silenciosas dos oprimidos. Era um cenário desolador, onde a magia, antes abundante, parecia ter sido drenada, deixando o vazio pesado uma sensação de que o próprio mundo estava morrendo lentamente. No entanto, mesmo nas profundezas do desespero, uma faísca de esperança cintilou. Uma antiga profecia, há muito esquecida nas ruínas de um templo nas ilhas mais altas de Eredor, um santuário abandonado onde musgo e tempo teciam um manto de silêncio, começou a se manifestar. Escrita em runas luminosas que só brilhavam sob a luz de 2 luas, uma dourada, representando o sol que nunca se punha em Eredor, e outra prateada, a alma mística do continente. Ela falava de cavaleiros de reinos distantes, corações puros e lâminas afiadas, que se uniriam para forjar uma aliança. Quando a sombra da rainha negra se estender sobre os céus e os grilhões da tirania prenderem os livres, diziam as runas, cuja luz pulsava ritmicamente como um coração antigo, o chamado se erguerá, e os campeões irão de além das nuvens para libertar a Eredor e banir a tirania para sempre. O som da profecia, embora apenas um sussurro etéreo que parecia vir do próprio ar, era como o estrondo de um tambor de guerra ecoando de eras passadas, despertando a esperança nos corações mais oprimidos, acendendo uma chama onde antes havia apenas cinzas, prometendo o alvorecer para a escuridão. O silêncio do templo era quebrado apenas pelo suave zumbido da magia antiga que emanava das runas, e o cheiro de pedra úmida e história antiga pairava no ar. A profecia não era apenas uma esperança distante, ela era um chamado. Em terras distantes, muito além dos domínios de Ignis, onde os ventos de Eredor mal ousavam soprar e a tirania da rainha dracônica era apenas um rumor distante, o chamado começou a ressoar nos corações daqueles predestinados a atendê-lo. Não era um chamado audível, mas um pressentimento, uma inquietação que pulsava no peito dos dignos, uma melodia dissonante em suas almas que clamava por justiça. No reino de Eldoria, uma fortaleza montanhosa forjada em aço e honra, com muralhas que desafiavam os próprios céus e picos cobertos de neve eterna, o jovem príncipe Kaelen, um guerreiro de coração justo e lâmina rápida, sentiu o peso da profecia. Seus olhos, da cor do céu límpido de um dia sem nuvens, mostravam uma determinação inabalável que parecia ecoar a rocha de sua terra natal, e suas mãos instintivamente buscavam o punho de sua espada, forja prata, cuja lâmina brilhava com um feitiço de luz que parecia responder ao seu toque. O som de martelos na forja e o brado dos guardas em treinamento soavam ocos para ele, como se pertencessem a um mundo distante e irrelevante. Em Silvanus, o reino escondido nas profundezas de uma floresta ancestral, onde as árvores contavam histórias de milênios e a luz do sol mal penetrava do céu, a elfa Lyra, uma arqueira sem igual e mestre da magia da natureza, percebeu o desequilíbrio na teia da vida, como um rio que de repente muda seu curso, suas águas turvas e mornas, carregadas de uma tristeza inexplicável. O farfalhar das folhas e o canto dos pássaros pareciam mais tristes, silenciados por uma melancolia que Lyra sentia como uma ferida em sua própria alma, e ela sabia o porquê. A vida em Eredor estava definhando. O ar na floresta, antes vibrante com cheiro de pinho e terra fresca, agora tinha um cheiro sutil de decadência, uma premonição de morte. Nas cidades-estado do deserto, onde a astúcia era moeda forte e as sombras dançavam sob 2 sóis, lançando formas alongadas sobre as ruas empoeiradas, o enigmático Zakon, um mestre das sombras com um passado desconhecido e um olhar que parecia ver através das ilusões mais complexas, sentiu puxão em sua alma, como se algo estivesse fora do lugar no grande tapeçaria do destino, uma anomalia que clamava por correção. O vento do deserto, antes seu confidente, agora trazia um sussurro de desespero, uma lamentação silenciosa que o impelia para o norte, para um destino incerto. Cada um deles, a seu modo, percebeu o chamado, um chamado que ecoava em seus sonhos na quietude de seus corações, um elo invisível que os conectava. Era um chamado para a ação, para a união, para a aliança dos céus. A profecia os atraía como uma bússola para o norte, direcionando-os para um destino em comum, onde suas habilidades e coragem seriam postas à prova contra a maior ameaça que o mundo já conheceu. O mundo estava à beira de uma guerra que definiria o destino de Eredor,
e talvez de todos os reinos, e o clamor por bravura havia sido respondido. As peças do xadrez do destino começavam a se mover. A jornada de Caelen começou com a bênção solene de seu pai, o rei Teron, que, apesar da dor da separação, reconheceu a inevitabilidade da profecia, vendo o destino de seu filho gravado nas estrelas. Caelen, com sua armadura polida e sua espada reluzente, forja prata, amarrada firmemente à sua cintura, partiu de Eldoria sob o olhar atento dos seus cavaleiros, um silêncio solene quebrado apenas pelo bater das asas dos grifos no alto, que pareciam abençoar sua partida. Ele cavalgou por vales verdejantes, atravessou rios caudalosos, sentindo a urgência do chamado, como um tambor batendo em seu peito, impelindo-o adiante. Seu primeiro encontro foi com um grupo de mercadores aterrorizados, cujas caravanas haviam sido atacadas por feras corrompidas pela influência de Ignis, criaturas grotescas com óleo de brasa e presas afiadas que uivavam com um som distorcido e faminto, como lobos transformados pelo pesadelo. Caelen, sem hesitar, defendeu-os, sua lâmina cantando no ar e espalhando um som metálico e agudo ao fatiar a carapaça dos monstros, cortando a escuridão com reflexos de luz. O cheiro de enxofre das criaturas se misturava ao cheiro de terra molhada e orvalho da manhã. Sua reputação, antes apenas a de um príncipe herdeiro, começou a florescer, um prenúncio de seu papel como líder da aliança, um guerreiro destemido que viria para defender os inocentes. Os mercadores, antes paralisados pelo medo, agora falavam seu nome com reverência. Lyra, por sua vez, sentiu o distúrbio na teia da vida, uma doença se espalhando pelas raízes do mundo, uma podridão que corroía a essência de Sylvanos. Ela partiu da floresta sob o manto denso das árvores ancestrais, sua capa de folhas camuflando-a quase perfeitamente, seus passos tão silenciosos quanto o farfalhar das asas de uma coruja noturna em pleno voo. Os murmúrios das árvores guiavam-na, suas vozes antigas e sábias, e os animais da floresta, que antes se esquivavam, agora seguiam, seus olhos brilhando com uma esperança sutil, como se soubessem de sua missão. Ela encontrou uma vila agrícola à beira da desolação, suas colheitas murchas cinzentas, suas águas contaminadas por uma névoa escura que emergia do solo, carregando o cheiro fétido de decadência e doença. Usando sua magia da natureza, Lyra purificou a terra, sua voz um cântico suave que ressoava com a própria vida, fazendo brotar sementes com um brilho esverdeado e purificando as fontes, e o som da água corrente límpida encheu o ar, um som de renovação. As plantas venhavam uma coloração vibrante novamente, e o cheiro de terra fértil e flores silvestres se espalhava, um cheiro de esperança. O povo, maravilhado, reverenciou-a. E o nome da elfa da floresta começou a ser sussurrado com reverência, uma melodia de esperança em meio ao desespero, uma promessa de que a natureza poderia se curar. Zarkon, o mestre das sombras, seguia um caminho mais tortuoso, como era de se esperar de alguém de sua natureza. Sua jornada começou nas ruas labirínticas de uma cidade desértica, onde o calor escaldante do dia e o barulho de mercados cheios de vida davam lugar ao silêncio gélido das noites estreladas, quando as sombras se tornavam seus aliadas. Ele se moveu como uma sombra entre as sombras, sua presença quase imperceptível, guiado por mapas roubados de lordes do crime e sussurros de informantes que deviam favores antigos, uma rede de informações que se estendia por todo o deserto. Seu primeiro obstáculo foi um grupo de cultistas de Ignis, fanáticos cegos que tentavam corromper um artefato antigo com rituais sombrios, um som de cânticos guturais e desumanos que ressoava no ar, misturado ao cheiro adocicado e enjoativo de incenso. Zarkon, com sua astúcia e maestria em combate furtivo, desativou suas armadilhas com movimentos precisos e os derrotou antes que percebessem sua presença, seus movimentos fluidos e sem ruído, como o de um fantasma deslizando pela noite. O som de um punhal cortando o ar era o único aviso antes que o inimigo caísse. Ele recuperou o artefato, um orbe que pulsava com uma energia escura e fria, uma sensação de gelo na palma da mão, e continuou sua jornada, uma figura enigmática que se movia com propósito, um sussurro de lendas em construção, o cheiro de areia e metal oxidado em suas vestes. Os três heróis, guiados por uma força invisível, convergiram para as ruínas do antigo templo em Eredor, o ponto de encontro que a profecia havia indicado. Caelen, após semanas de viagem, chegou exausto, com a armadura empoeirada,
mas a determinação brilhando em seus olhos. Lyra, que se moveu com a graça da natureza, estava lá, observando nascer do sol tingir as nuvens de rosa e dourado, uma pintura efêmera no céu. Zarkon, o último a chegar, emergiu das sombras de um pilar quebrado, seus olhos perscrutando cada canto do templo com desconfiança, avaliando ameaças invisíveis. O primeiro encontro foi tenso, um choque de personalidades e estilos de vida. Kaelen, acostumado à honra e à transparência de Eldoria, desconfiava da natureza sombria e enigmática de Zarkon. Lyra, com sua conexão à natureza, sentia a energia dissonante entre eles, uma mistura de desconfiança e curiosidade. O silêncio do templo era quebrado apenas pelo eco de seus próprios passos e o farfalhar do vento que soprava pelas ruínas. Um som me parecia carregar as vozes do passado. No entanto, a profecia, escrita nas runas luminosas que agora brilhavam com mais intensidade, quase chamando-os, era inegável. Ela o chamava, um som etéreo que parecia penetrar suas almas, harmonizando-as apesar de suas diferenças. As palavras na parede, antes um mero sussurro, agora pulsavam com uma luz dourada, tornando-se uma melodia que os unia, uma canção de destino. Uma corrente invisível ligava os três, uma aceitação mútua de um propósito maior. Ao decifrar a profecia, os heróis compreenderam a verdadeira extensão da ameaça de Ignis e o papel crucial que teriam no destino de Aeridor. O templo, uma vez habitado por antigos escribas que guardavam conhecimento de eras esquecidas, revelou mais do que apenas a profecia. Havia murais desbotados que contavam a história da ascensão da rainha dracônica, sua origem no coração de fogo, um vulcão adormecido que agora pulsava com uma energia maligna, cuspindo fumaça e brasas. Mapas antigos, desenhados em pergaminhos frágeis que pareciam desintegrar-se ao toque, mostravam as rotas de ataque de Ignis e a localização de seus principais baluartes, incluindo a temida Fortaleza da Escama Negra, um monumento de obsidiana e terror que parecia emergir da própria montanha, uma cicatriz na paisagem. Eles descobriram que a rainha dracônica estava canalizando a energia vital de Aeridor para um ritual sombrio, um ato de profanação que culminaria na completa submissão do continente, transformando em um reino de cinzas e escravidão perpétua. A profecia também revelava a existência de 3 artefatos da luz, objetos de imenso poder arcano que haviam sido dispersos por Aeridor antes da queda, escondidos em locais de grande perigo e magia. O cajado do sussurro dos ventos, o amuleto da alma ancestral e a lâmina do alvorecer. Estes eram os únicos instrumentos capazes de neutralizar a magia de Ignis e desarmar seu ritual profano. A revelação foi um golpe, um misto de terror e esperança, uma tarefa monumental que pesava sobre seus ombros. Um novo senso de propósito os uniu, forçando-a a deixar de lado suas diferenças e abraçar seu destino. O som do vento uivando através das ruínas parecia sussurrar seu destino, um lembrete constante de sua responsabilidade. O cheiro de pó e de magia antiga pairava no ar. A busca pelos artefatos da luz se tornou a sua primeira e mais urgente missão, pois o tempo estava se esgotando. O primeiro, o cajado do sussurro dos ventos, dizia-se estar escondido em uma cidade de nuvem chamada Eris, agora sob o controle de um tenente draconide de Ignis, um ser grotesco com asas de couro e uma voz que parecia rasgar o ar, um som de gritos distantes e ameaçadores. A jornada até lá foi traiçoeira e cheia de perigos. Eles enfrentaram ventos cortantes que ameaçavam derrubá-los das ilhas flutuantes, fazendo suas vestes esvoaçarem e o som do vento uivar em seus ouvidos, e o rugido distante dos draconides era um lembrete constante do perigo iminente. Kaelen liderou com sua coragem inabalável, abrindo caminho com sua espada e protegendo seus companheiros com seu escudo, seu semblante sério e focado. Lyra, com sua agilidade élfica e seu conhecimento das correntes de ar, encontrou passagens secretas e armadilhas naturais, sentindo as mudanças da pressão do vento que passavam por fendas nas rochas, e o cheiro de umidade e musgo a guiava. Zarkon, por sua vez, usou suas habilidades de infiltração para desativar sentinelas e distrair patrulhas, movendo-se como uma sombra no crepúsculo, o som suave de seus passos quase inaudível contra o vento. O som da chuva torrencial que caía sobre as ilhas criava uma melodia melancólica, lavando fuligem na paisagem, mas não a da alma. Finalmente, eles chegaram a Eris, uma cidade fantasma,
Suas ruas vazias e suas casas saqueadas, seus cristais quebrados, o silêncio preenchido apenas pelo farfalhar da brisa entre os escombros e o som distante de alguma criatura se movendo. A visão da cidade, outrora gloriosa, agora reduzida a ruínas, acendeu uma nova chama de fúria em seus corações. A cidade de Ares era um labirinto de nuvens petrificadas e estruturas despedaçadas, outrora vibrante com a vida e a magia, agora assombrada pela presença opressora dos draconídeos. O tenente de Ignis, um draconídeo chamado Gractahar, um ser musculoso com um machado de batalha gigante, cujas lâminas reluziam ameaçadoramente e olhos vermelhos brilhantes como brasas do inferno, havia transformado o templo principal em sua fortaleza. O som gutural de sua risada ecoava pelas ruas e corredores do templo, um som que prometia dor e desespero. A batalha pelo cajado foi feroz, um confronto de vontades e habilidades. Kaele enfrentou Gractahar em um duelo de lâminas, o som metálico e agudo das espadas colidindo preenchendo o ar, ressoando por todo o templo, suas habilidades marciais testadas ao limite, cada golpe uma dança mortal. Lyra, com suas flechas encantadas, derrubou os draconídeos menores com tiros precisos, o som das flechas unindo no ar e encontrando seus alvos com um baque seco, silenciando os inimigos com eficiência mortal. Zarkon usou a escuridão e a surpresa a seu favor, abatendo inimigos pelas costas, criando diversões com explosões de fumaça, o som de seus punhais cortando-a quase inaudível, um sussurro da morte. Após uma luta árdua, onde o suor e o sangue molhavam o chão de pedra, Gractahar foi derrotado, seu corpo colossal colidindo com o chão com um baque pesado que fez as paredes do templo tremerem. O cajado do sussurro dos ventos, um bastão retorcido de madeira antiga com runas que brilhavam suavemente, emitindo uma luz esverdeada, estava em suas mãos. Ele pulsava com uma energia leve e etérea, e um suave zumbido era audível ao se aproximar, um som de vida e magia. O silêncio que se seguiu à batalha era preenchido apenas pelos próprios corações batendo e pela respiração ofegante dos heróis. O cheiro de pólvora e sangue pairava no ar. Com o primeiro artefato em mãos, os heróis sentiram um renovado senso de propósito, mas também a crescente urgência de sua missão. O amuleto da alma ancestral, o segundo artefato, dizia-se estar escondido nas profundezas de Aeteria, um complexo de cavernas subterrâneas que se estendia sobre as ilhas flutuantes, um labirinto escuro e claustrofóbico. Era o lar de criaturas sombrias e armadilhas mortais, e o som de gotejamento de água ecoava em suas profundezas, um som constante e opressivo. A entrada para a Aeteria era um abismo escuro, um vácuo que parecia sugar a luz. Lyra, com sua afinidade com a terra, sentiu as vibrações das cavernas, guiando-os através de passagens estreitas e escuras, onde o cheiro de umidade e mofo era forte, misturado a um odor metálico de sangue antigo. Kaelen, com tochas em punho, iluminou o caminho, revelando estalactites e estalagmites que pareciam dentes afiados de uma criatura monstruosa. Zarkon, com sua visão aguçada na escuridão, desativou armadilhas ocultas e evitou encontros com criaturas que espreitavam nas sombras, cujos olhos brilhavam com um brilho fraco e maligno, como carvão em brasa. O som de passos furtivos era quase inaudível, abafado pelo gotejamento da água e o sussurro de ventos subterrâneos se pareciam carregar gemidos distantes. As cavernas ecoavam com o som de gotejamento de água e o sussurro de ventos subterrâneos. As profundezas de Aeteria eram um reino de escuridão e perigos, onde a luz do sol nunca alcançava, e o ar era pesado e opressor, carregado de uma energia maligna. No coração deste labirinto, após horas de exploração, eles encontraram o guardião do amuleto, uma antiga guardiã de pedra, uma criatura colossal feita de rocha e musgo, com olhos de esmeralda que brilhavam com uma luz interior e um rugido que fazia as cavernas tremerem, ecoando como um trovão distante que se recusava a cessar. Ela se ergueu de seu sono milenar, sua forma maciça preenchendo o corredor, e o som de suas pedras rangendo era como o de uma montanha se movendo, lenta e inexoravelmente. A batalha foi um confronto de força bruta contra agilidade e astúcia. Kaelen tentou encontrar rachaduras em sua armadura rochosa, sua espada raspando inofensivamente contra a pele de pedra com um som estridente e ineficaz, um som de frustração. Lyra usou suas flechas para atingir seus pontos fracos expostos à luz, os cristais em seus olhos, o som das flechas encontrando a pedra com um baque surdo, mas causando pouco dano.
Zarkon, ágil como um felino, escalou a criatura, mirando os cristais em seus olhos, e o som de sua adaga fincando-se na pedra era o único som audível, um som de precisão. Finalmente, a guardiã desmoronou em um amontoado de rochas e poeira, seu rugido final ecoando pelas cavernas, antes que o silêncio voltasse, apenas com o gotejamento da água. No centro de onde ela repousava, o amuleto da alma ancestral repousava, uma joia luminosa que pulsava com uma luz suave e etérea, emitindo um suave zumbido, como um coração batendo. Sua luz dissipou um pouco da escuridão, revelando a verdadeira beleza das cavernas, e o cheiro de pedra e musgo se intensificou, misturado um doce perfume de magia pura. O último e mais poderoso artefato, a Lâmina do Alvorecer, estava supostamente escondida na montanha da Lâmina Sangrenta, um pico vulcânico no coração do território de Ignis, onde o ar era denso com fumaça e enxofre, e o rugido distante do vulcão era constante, um presságio de destruição. O cheiro de cinzas e rocha quente era forte, quase sufocante. Esta era a parte mais perigosa de sua jornada, pois significava adentrar covil da rainha dracônica, o coração de sua tirania. A ascensão foi árdua, com rochas soltas que se desprendiam com o som seco e a temperatura que aumentava a cada passo, o calor irradiando do solo e queimando seus pés. Kaelen usou sua força para abrir caminho, puxando-se pelas rochas e abrindo trilhas. Lyra invocou ventos para ajudá-los a subir por fendas, empurrando-os suavemente para cima. E seus passos eram firmes mesmo nas superfícies mais escorregadias. Zarkon desativou a armadilha de calor e pressão que Ignis havia colocado, usando sua intuição para sentir as mudanças no terreno, e o som de pequenos cliques metálicos era o único sinal de sua ação. O som de rochas caindo no abismo ecoava, e o vento soprava forte, carregando consigo o cheiro de fumaça e a promessa de um confronto épico. A visão do topo da montanha era um espetáculo de terror e majestade, com a cratera borbulhando com magma e as chamas de Ignis visíveis à distância. No cume da montanha da Lâmina Sangrenta, eles enfrentaram o mais leal e temido dos generais de Ignis, Vorlag, o Drakelode, uma criatura imensa, maior que Kaelen. Com escamas vermelhas e asas se podiam cobrir o sol, projetando uma sombra imponente sobre eles. Seu rugido era um som que fazia as montanhas tremerem, um som que parecia rasgar o próprio tempo. Vorlag era um mestre da manipulação das chamas, e a batalha foi um inferno de fogo e aço, onde o acrepitava com calor e faíscas. Kaelen e Lyra trabalharam em conjunto, uma dança mortal. Kaelen atacava de perto com sua espada, o som metálico e agudo da lâmina cortando o ar, encontrando as escamas de Vorlag com um som estridente, abrindo caminho para Lyra. Lyra, por sua vez, atacava de longe com flechas flamejantes, o som das flechas unindo enquanto elas deixavam o arco e atingiam seus alvos com um baque explosivo. Zarkon, com sua astúcia, aproveitou cada abertura, usando as sombras criadas pela fumaça vulcânica para desferir golpes precisos, o som de seu punhal encontrando carne e osso quase inaudível, um sussurro da morte. O som de um rugido de dor preencheu o ar, mas Vorlag não desistia. Sua força era imensa, e seus ataques de fogo eram devastadores, cobrindo a área com chamas e fumaça. Os heróis se moviam com sincronia perfeita, esquivando-se dos golpes e coordenando seus próprios ataques. Finalmente, Vorlag, apesar de sua força imensa, não pôde resistir à combinação implacável de seus ataques. Com um último rugido de fúria que ecoou pelo vale e um som de ossos quebrando, ele caiu, sua forma gigantesca batendo no chão com um baque pesado que fez a montanha estremecer. A Lâmina do Alvorecer, uma espada forjada em luz estelar, descansava em um pedestal de obsidiana no centro da cratera, brilhando com uma luz que parecia afastar a fumaça e o cheiro de enxofre, uma luz pura e convidativa. Era a esperança materializada, o símbolo de sua vitória. Com os 3 artefatos da luz em seu poder, os heróis sentiram o peso do destino em suas mãos, mas também uma nova onda de poder e confiança. Eles haviam superado provações, forjado laços inquebráveis de amizade e camaradagem, e crescido em poder e sabedoria, tornando-se mais do que meros aventureiros. Mas a batalha final ainda os aguardava, o confronto com a rainha dracônica Ignis, e o som da guerra se aproximava, um rugido distante crescia a cada momento. A luz da lâmina do alvorecer parecia guiá-los, e o vento,
Antes o sussurro de desespero, agora soava como um cântico de vitória, prometendo libertação de Aeridor. O cheiro de enxofre começava a dar lugar a um cheiro mais fresco, um sinal de esperança.